Wilson Souza Ribeiro. O nome da minha mãe? O nome da minha mãe é Marisa Souza de Pinho. Minha idade eu tenho 21. 22, quer dizer. Volta. Vamos falar o nome da... Não, olha. Falei o nome da mamãe errado. A Marisa falou pro João, mas... Está no ar o canal Viajante. E já agradecendo ao meu parceiro Elvis Guilherme, que é web design de primeira. Você pode entrar em contato com ele, está aqui o contato, e fazer o seu orçamento. E o canal Viajante se propõe todo dia contar uma nova história. E dessa vez, com exclusividade, nós vamos estar falando do Wilson, de 22 anos. Um jovem, como todo brasileiro, se aventurou na área de garimpo da Guiana Francesa e se perdeu por 12 dias. Como ele mesmo fala, sobreviveu guiado pela fé. Mas você vai ver o relato dele próprio. Então, vamos juntos conhecer essa história. Meu nome é Wilson Souza Ribeiro, o nome dos meus pais é Marisa Souza de Pinho, o nome do meu pai é Manuel da Vera Cruz Ribeiro e eu tenho 22 anos. Eu trabalho de garimpo e trabalho de cabeleireiro também. Já trabalhei no garimpo brasileiro, garimpo Curicu, trabalhei garimpo de Suriname, alguns, não foram muitos, e a Ucrânia. A primeira vez que eu fui foi simplesmente, eu estava passando por necessidade e meu amigo perguntou se sabia quem era se eu tinha algum amigo que queria entrar para dentro de garimpo. Aí eu falei, olha, eu não conheço ninguém, mas eu quero entrar, se tu quiser me levar eu vou. Ele falou, mas tu já trabalhou alguma vez? Eu falei, não. Ele falou, então bora, eu te ensino. Eu digo, então bora. Eu peguei e fui. Garimpo, eu trabalhei de poço, barranco, dirigindo essas 4x4, carregando mercadoria para dentro do garimpo, né? E o meu trabalho foi só esse, mas tem outros trabalhos também dentro de garimpo. Dá e não dá. Às vezes é que nem aquele ditado, garimpo ele dá e também ele tira. Tipo assim, tem vezes que tu pode pegar, ou tu pode vir com uma mão na frente ou outra atrás. Que nem eu fui agora essa viagem que eu me perdi e voltei de lá a ser um 10º de ouro. A primeira vez que eu fui para a área de garimpo de Suriname, eu recebi um convite de uma amiga da minha irmã. Quando ela me falou, eu fiquei animado, eu gostei porque eu ia sair do Brasil, né? E peguei e meti a cara. E eu fui de canoão, né? E tanto é que no mesmo dia que eu fui, logo chegou a alagar uma canoa. Aí a família até ficou meio agoniada, né? Pensando que era a minha que tinha alagado, porque eu passei uns 4, 5 dias no mar, no oceano aí. E quando chegou lá, no outro dia eu já fui entrando para dentro do garimpo. Eu gostei, né, que eu sou muito aventureiro, eu gosto de aventura. E chegou lá, eu já fui trabalhar diretamente num poço e a polícia entrou, aí corre de polícia para um lado. Foi a primeira vez, tanto é que eu tinha corrido de polícia, não, eu nunca tinha corrido de polícia. Corre de polícia, escolhe de bagulho, aí fica no esconderijo, aquela folia toda. Mas eu gostei, né? Foi uma aventura muito boa para mim, que eu ainda não tinha passado na minha vida, né? E ali eu aprendi várias coisas também, outros tipos de trabalho. Aprendi a dirigir, que nem eu falei, dirigir essas 4x4, burrinho de carga, que eles falam. E depois de 1 ano e 8 meses eu estando em Suriname, eu peguei e decidi voltar para o Brasil. E passei uns 3 meses parado, sem trabalhar, sem fazer nada. E a minha amiga que me ajudou a procurar e me achar, um dia que eu estava perdido, ela que me indicou a trabalhar lá, que o amigo dela, onde ela trabalhava, o dono do serviço, estava precisando de garimpeiro. Então ela me indicou e conversou comigo e perguntou se queria ir. Eu falei, tá, eu quero ir, que eu estou sem trabalhar, eu preciso trabalhar. E fui. E o objetivo era para mim ir e pegar dinheiro, levantar um dinheiro mais rápido possível, que final de ano tá bem aí logo, para me levantar um dinheiro que era para montar meu salão de beleza. Aí, pois eu entrei clandestinamente, que nem eu falei, né? E entrei no dia 13 de outubro
E eu já tinha ajeitado tudo, minhas coisas para entrar, entrei, deu tudo certo, graças a Deus, né? Só que aí eu trabalhei, tiramos 2 serviços lá, 2 barrancos. Isso no garimpo na Guiana Francesa. Da Guiana Francesa. Entre São Jorge e Cayenne. Sim, entre São Jorge e Cayenne, e não deu nada. E no dia 25, eu decidi vir embora para São Jorge, que era para me dar entrada no meu seguro, pedir a segunda via, no caso. E eu vim e ia voltar para o mesmo garimpo, né? Só que os trabalhadores estavam trabalhando, né? Então não tinha como eles saírem para me deixar até na beira da estrada para me pegar um carro para ir para São Jorge. E eu peguei, como eu já tinha ido pegar uma carga lá, óleo, essas coisas, então eu imaginei que eu ia acertar sair. Então eu peguei, meti a cara e saí na doida e acabei me perdendo no dia 25 de outubro. E me acharam no dia 6 de novembro. Aí no dia 25 que eu saí do barraco, né, eram em torno de 8 horas da manhã que eu saí do barraco. Mochila na costa. Mochila na costa, tudinho. Eu não tinha levado rede, não tinha levado nada, teçado, nada. Eu estava despreparado, não tinha levado comida nadinha. E saí. Quando demorou muito, a minha mochila, um alço da minha mochila estourou. Aí eu peguei e continuei andando, eu não dei bola. Deixei só um lado pendurado e o outro não. Aí chegou mais na frente, estava ruim de carregar a mochila. Eu fui, parei e dei uma amarrada e continuei andando. Quando demorou muito, o outro lado da mochila arrebentou de novo. E eu peguei, já tava mordido com essa arrumação, que toda hora já a mochila arrebentando, eu doido para sair, né? E eu peguei, parei e fiz um cigarro de tabaco para mim fumar e joguei a mochila no chão. E fiquei sentado lá no chão, né? Depois que eu terminei de fumar meu cigarro, fui, amarrei a mochila e a levantei e fui para frente andando, né? Quando eu olhei, eu não estava mais no caminho certo que era para mim estar, porque lá não tem caminho nem estrada. E eu tentei voltar pro barraco. Eu digo, já que eu não estou no caminho certo, eu vou voltar pro barraco. Nisso que eu tentei voltar no primeiro dia. E eu tentei voltar pro barraco, já era 9 alguma coisa, 9h30, por aí assim, o horário que eu me perdi. E eu tentei voltar pro barraco, mas eu não acertei, eu só me rodei mais ainda. E eu desci uma montanha, eu digo, mas eu não desci uma montanha. Aí eu tentei voltar, subir a montanha de volta que eu tinha descido, né? E eu só ficava rodando, só ficava ali. E no mesmo dia eu falei assim, Senhor, me dá ao menos um pau para mim dormir, um tronco, alguma coisa para mim dormir, que eu não quero dormir no chão. Tem muita fé? Tenho muita fé em Deus. E eu falei assim, Senhor, me dá ao menos um pau para mim dormir, porque eu sei que eu estou perdido e hoje eu não vou sair daqui. Isso já era umas 2 horas para 3 horas da tarde. E eu só tinha tomado café da manhã, né? Eu não tinha almoçado, não tinha nada, no caso. Não tinha, sem água, sem nada. E eu não estava com fome, eu não estava agoniado com fome, não tinha medo, nada. A minha agonia só era de sair dali. E fui, procurei um pau, achei um pau para me dormir. E ainda deitei em cima dele, dei um cochilo num tronco grandão que tinha caído. Ainda dei um cochilo lá, quando eu acordei eram umas 13 e pouco, para 4 horas. Não, da tarde. No mesmo dia que eu me perdi. E eu acordei, né, e com aquela dor no corpo. Porque o pau é duro, né, cheio de aqueles nozinhos, né. E eu peguei, eu levantei, Senhor, caramba, eu não vou conseguir dormir nesse pau. E agora, como é que eu faço? Eu senti aquela voz dentro de mim assim, abre a tua mochila. Aí eu fiquei, mas não tem nada na minha mochila, como é que eu vou fazer? E todo o tempo pedindo, orando e pedindo, cantando louvores e pedindo para Deus cuidar de mim, porque eu sabia que eu estava perdido, eu estava numa mata muito arriscada. Porque a mata da Guiana tem muita onça. E eu pedia para Deus cuidar de mim. E ali naquele lugar que eu abri minha mochila, eu só vi um lençol e algumas peças de roupa minha. E eu peguei e digo, caramba, só tem um lençol, o que eu vou fazer? Aí vem aquele negócio, pega teu lençol e dobra no meio, dá um jeito de amarrar, fazer uma rede, improvisa. E eu amarrei de um canto pro outro, né? E consegui dormir. Quando foi de manhã, na madrugada, no segundo dia, para amanhecer, no segundo dia de madrugada, caiu uma chuva, que eu me molhei todinha mesmo.
E quando eu esperei amanhecer o dia, eu fiz um fogo para me esquentar, que eu tava com 2 isqueiros. E fiz um fogo para me esquentar, estiquei, amarrei o lençol de um pau e fiquei segurando do outro lado do pano, né, do lençol, para secar ele. Quase queima, mas Deus é tão bom que nem o lençol queimou no fogo. E quando secou outro dia, eu peguei e digo, eu vou sair, eu vou dar um jeito de sair daqui. Uma hora eu vou sair no reto aqui, eu vou conseguir sair daqui. E eu fui, só que eu não conseguia sair. Eu só rodava de 4 a 5 horas de tempo e só varava no mesmo lugar. E eu sabia que eu estava no mesmo lugar, mata 100% fechada. E eu só sabia que eu estava no mesmo lugar por causa que onde eu tinha feito fogo estava preto no chão. Então, aí eu sabia que era ali. No segundo dia eu fui atrás de uma grota e tomei um pouco de água, escovei meu dente ainda. Aí voltei para onde eu estava, né? E como tinha chovido, né? Eu peguei e fiz que nem os índios faz, aquelas palhas, né? E cobri por cima de um pau que estava caído por cima de mim, assim, cobri tudinho, ajeitei, bacana. E dormi de novo. Quando foi no terceiro dia eu falei assim, Senhor, eu vou fazer um jejum. Aí eu fiquei pensando, mas como eu vou fazer um jejum que eu já estou sem comer? Eu já estou sem comer. Então, como eu estava com um pacote de tabaco, eu falei, o meu jejum vai ser ficar sem me fumar até do horário que eu acordar até meio-dia. E fiz isso durante 3 dias. E Deus falava comigo ali, eu posso dizer que ali naquele lugar eu tive um encontro com Deus. Que muitos possam não entender, mas só eu e poucas pessoas entendem o que eu passei ali. Porque nem todo mundo tem a mesma fé que eu tenho. E ali naquele lugar, Deus falava para mim assim, não é só isso que eu quero mais. Então o que ele queria falar para mim, o que eu entendi com isso, que ele queria mais, ele não queria só aquilo ali, que eu parasse de fumar. Ele queria que eu entregasse a minha vida para ele. Ele estava cuidando de mim ali, mas ele estava me preparando que ele queria fazer algo na minha vida. Só que para isso eu tinha que dar espaço também, né? E no terceiro dia ainda de tarde, eu peguei e vi as folhas. Eu digo, caramba, eu vou fazer que nem formiga, eu vou comer folha. Aí eu pegava as folhas, tinha umas folhas que saía leite. E eu comia as que não tinham leite. E eu caçava aquelas frutinhas, só que não tinha na mata. Fruta nenhuma. E tinha dia que eu já estava enjoado só de comer folha, aí eu pegava o creme dental e passava na folha para me comer, né? E comia com fé, né? Para que não me fizesse mal, porque ao mesmo tempo eu tinha medo de ter alguma folha venenosa, alguma coisa do tipo, né? Eu comer e acabar morrendo, alguma coisa, né? E quando foi no 4º dia, mais ou menos, eu peguei e falei para Deus, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou passar 1 mês sem beber, mas contando desde o dia que eu pisar no Oiapoque, não contando de agora. E Deus falou para mim assim, não é isso que eu quero mais do que isso. Aí eu falava, Senhor, não, eu não vou fazer isso, porque eu não estou preparado. Agora, por que eu falava que eu não estava preparado? Porque eu estava vivendo num relacionamento homossexual. No caso, posso dizer hoje em dia que eu sou um ex-homossexual. Vivi casado 7 anos com um homem e gostava de festa, farros, de tudo que coisa do mundo era eu. Mudando. Eu era um menino que usava droga, todo tipo de droga quase, pó, maconha, bala, essas coisas assim, eu usava. Mas por quê? Eu estava passando numa fase da minha vida de depressão. Eu estava com uma depressão tão profunda que eu já não conseguia mais. Eu escondia assim, mas ao mesmo tempo eu não escondia mais. E eu já não saía do quarto, eu ficava preso, eu já comia, eu não tinha mais horário para estar comendo, me alimentar direito. E o meu jeito de tentar amenizar a dor, a depressão que eu estava sentindo, era eu ir para a festa. Eu saía de 3 dias, 2 dias, se fosse carro beber todo dia eu bebia. Então meio que eu já estava virando um alcoólatra. E ali Deus falou que Ele ia me curar. Só que para isso ele queria que eu desse espaço para Ele, né? E eu peguei, desci a grota todo dia, né? E eu não parava de orar, de... O que é grota pra gente entender? Grota
onde passa um pouco de água, que tem córrego de água. Mas não é água muita, mas corre um pouco de água, como se fosse um mini igarapé. Sim. E ali eu pegava e descia todo dia essa grota para beber água, né? Chegou um dia da minha vida que eu tava já tão fraco que eu não dava mais conta de descer todo dia. E eu vi aquele negócio, pega a tua bota porque tu não enche de água. Eu fui e digo, eu vou fazer isso, pelo menos não vou ficar pra lá e pra cá. Eu pensei assim, caramba, eu tô com o pé tudo pireto, depois eu vou ter que beber água da bota. Eu digo, mas eu vou ter no óleo ungido, que eu não ando sem, né? Eu tenho no óleo ungido, eu vou jogar uma gotinha e vou tomar com fé, que eu sei que Deus vai purificar a água e não vai me fazer mal. E peguei e fiz isso quando chegou lá em cima da montanha, né? Que era uns 30 minutos para me subir a montanha para chegar até onde eu tava andando. E eu peguei, enchia só um lado da bota, né? Que gastava um bocado ainda subindo e coava. Limpava um lado da bota, coava a água e jogava uma gota de óleo ungido e balançava, né? E toda vez que eu ia tomar água, eu falava, Senhor, purifica essa água que não venha me fazer mal, e tomava na fé. Quando foi os dias passando, né? O Deus ali naquele momento, eu posso dizer que nem eu falei, eu tive um encontro com Deus. Ali ele foi me apertando, porque ele queria que eu voltasse. Ou eu vinha pelo amor, ou eu vinha pela dor. E como eu falava que eu não ia voltar de jeito nenhum, e ele foi me apertando, né? E eu falei assim pra ele um dia, todo dia eu chorava. Não tinha um dia que uma tarde eu era de madrugada, eu chorava, de manhã, de dia eu chorava. Não tinha... Na minha cabeça eu passava que eu não ia conseguir sair dali em nenhum momento da minha vida. Só que vinha aquele negócio assim na minha cabeça, não, eu vou conseguir sair daqui, mas vinha aquela outra coisa assim, não vou, é impossível sair daqui. Nem se vir multidões de pessoas atrás de mim, não acha, porque a mata, além de ser grande, é muito fechada, não tem caminho, não tem como me achar. E só se for Deus mesmo que tiver algo ainda para fazer na minha vida, algum plano, algum projeto dele na minha vida, ele me tira daqui. Mas fora isso, não tem possibilidade de eu sair daqui. Eu mesmo não consigo sair só. E muita gente não me acha. Só se Deus mesmo quiser. E quando foi um dia, já quase perto de eu sair do mato, eu peguei e falei assim... Comecei a chorar muito e falei assim, Senhor, eu me rendo. Eu me rendo, tá aqui, se é a minha vida que tu quer, tá aqui. Já desistido. Já tinha desistido, porque pra mim eu não ia sair dali, pra mim eu ia morrer ali. E eu peguei e falei, Senhor, a minha vida está aqui, a minha vida é tua. Satanás pensou que ia ganhar essa batalha, mas ele perdeu. Essa batalha já é sua. Eu não vou dar esse gostinho para Satanás. Se eu tiver que morrer aqui, pelo menos eu vou ter a consciência que eu vou subir para o céu com o Senhor. E ali eu peguei e comecei a orar, né, de joelho, falando essas coisas, só que eu tava tão fraco, muito fraco mesmo, que eu não dava conta nem de ficar de joelho. Eu me deitei no chão e fiz assim, com a mão no rosto, né, para não ficar de cara no chão, né, e comecei a chorar tanto, e eu senti, tipo assim, um alívio dentro de mim, né, e Deus falou assim, agora sim, agora eu vou cuidar de ti, agora eu vou tratar contigo, do jeito que eu quero, agora faz 3 dias de campanha. Ele falou pra mim, faz 3 dias de campanha. E eu falei, tá bom. Não, eu falei assim, como é que, Senhor, que eu vou fazer? Eu ainda resmunguei. Como é, Senhor, que eu vou fazer 3 dias de campanha, o estado que eu tô, a situação que eu tô? Eu não tô tendo nem força direito para me falar, quem dirá para me fazer campanha. E Deus falou para mim, faz a campanha que eu tô pedindo. Aí tá, eu falei, tá bom, eu vou fazer. Antes de anoitecer, eu falei assim, Senhor, qual é o tema que eu vou fazer a campanha? Porque eu não sei. E Deus falou para mim assim, naquele lugar ali, faz uma campanha e o tema vai ser em prol da tua libertação espiritual, segundo tema, para ele me tirar da cova dos leões, que eu estava rendendo numa cova de leões. E eu falei, tá bom, vou fazer. Fiz o primeiro dia, quase... Satanás ainda tentou me impedir, só que ele não conseguiu. Tentou me impedir como? Ele tentou, quando eu cantava 3 hinos, e quando eu comecei a cantar já no segundo hino, onde eu estava deitado, o pau estralou. Nunca tinha acontecido isso, o pau estralou. E eu parei, né, de cantar e fiquei escutando. Aí não estralou mais. Quando eu comecei a cantar de novo, estralou de novo. Eu falei, sabe de uma coisa, eu vou ficar em pé e vou continuar aqui, esse negócio está errado. Falar comigo mesmo, vamos dizer isso.
E eu fiquei em pé me apoiando num galho, porque eu não dava conta de ficar em pé assim, sem me segurar em alguma coisa. Muito fraco. E eu ali segurando, né, eu peguei e falei assim, comecei a cantar de volta, né. E do nada, o pau que estava na minha rede arriou. E eu me arrepiei, eu senti uma presença sobrenatural ali naquele momento, como se fosse algo querendo me atacar. Algo sobrenatural mesmo, e eu me arrepiei dos pés à cabeça. E eu comecei a repreender, né, e continuei minha campanha. Eu senti uma fome tão grande mesmo, que eu pensei que eu ia morrer ali naquele momento, que estava doendo tanto o meu estômago. E eu falei, Senhor, eu estou com tanta fome, e agora me dá força, porque sem isso, Senhor, eu não vou conseguir, me dá força, me ajuda, sacia a minha fome. Eu não estou mais aguentando, eu já estou no meu limite. E Deus ali falou para mim assim, nem só de pão o homem viverás. Eu falei, como, Senhor, nem só de pão o homem viverás? Que nem um pão tinha, mas eu ficava me perguntando como é que eu vou viver, nem só de pão o homem viverás. E Deus falou assim para mim, que era para mim louvar e depois orar. E eu comecei a cantar, eu cantei ainda uns 4 hinos. E sem eu me perceber, aquela fome que eu estava sentindo tão forte, ela foi passando, aliviando, sem eu perceber. E depois eu fui orar, e depois que eu terminei de orar, eu vi aquele pensamento, eu lembrei, eu procurei, sabe quando tu procura algo em ti e tu não acha? Eu procurei aquela fome e não achei, parecia que eu tinha comido, aquela fome tinha ido embora de uma tal maneira, e eu passava, e depois desse dia eu continuei fazendo isso. Quando a minha fome estava muito demais assim, eu pegava, louvava e a fome ia embora. Eu não sentia fome, ficar de 2, 3 horas sem fome. Assim, eu continuei andando até 5 dias mais ou menos. Depois dos 5 dias, eu só ia até na grota tomar água, pegar água para beber, né? E eu saía para ir atrás de pau ainda para me fazer fogo. Eu tentava ir atrás de caçar algum bicho para me comer. Só que Deus estava, eu posso dizer que ele estava cuidando tanto de mim, porque eu não via nenhum sapo, eu não via bicho nenhum ali naquela mata. E sendo que é uma mata que tem bastante bicho, cobra grande, etc. E Deus estava cuidando de mim ali, porque ali eu posso dizer que 12 dias que eu passei ali, não era nem para mim estar vivo. Se fosse para me achar, mas me achasse morto, entendeu? A única presença que eu vi ali foi de Deus. E tem uma outra coisa que nem uma vez eu estava conversando com a minha outra irmã, que ela é garimpeira. Eu falei assim, mana, que a gente escuta muita história de garimpeira que vai para garimpo, se perde e tudo mais, nem volta. Outros conseguem voltar e outros não. Nem todos têm a mesma chance, né? E eu falei, mana, Deus me livre se um dia eu me perdesse, porque eu sou medroso. Eu ficar no mato só eu, no escuro, no meio do nada, sem saber se eu vou sair ou não, acho que eu ia surtar, eu ia ficar com muito medo, não sei. Só que ali, que nem eu fiquei pensando nisso ali, naquele mato, eu sozinho, eu não tive medo, eu não me, tipo assim, eu posso dizer que eu não me desesperei. Deus estava cuidando todo o tempo de mim. A única coisa que eu sentia era a presença de Deus ali comigo. A única coisa era só isso que eu sentia. E sabia que ele estava cuidando de mim, ele estava apenas tratando comigo o que era para ele ter tratado há muito tempo. Chegou um dia assim que eu pensei que eu não ia mais aguentar, que eu não ia aguentar esperar até o resgate chegar até mim. Tinha noção que as pessoas estavam dando pra... Não. Primeiro porque onde eu estava o rádio estava desbandalhado. E eles iam demorar para ir para a cidade, no caso, os garimpeiros, tudinho. E a minha mãe estava despreocupada Pensando que tu estava bem. Sim, pensando que eu estava bem porque eu estava dentro do garimpo. Então, na cabeça dela, na minha cabeça, todo mundo estava despreocupado, pensando que eu já estava dentro do garimpo. Só que antes de eu sair do garimpo, do barraco onde eu estava, os meus parceiros de trabalho falaram assim, olha amigo, quando tu sair, quando chegar no esconderijo, tu pega a tua bota, a tua roupa de garimpo e deixa no esconderijo. No terceiro dia de campanha, já para terminar minha campanha, eu orei e falei assim, Senhor, hoje vai ser meu último dia de campanha. E eu começava a partir das meia-noite, 1h, por isso eu não estou bem lembrado do horário que eu começava. Sim, e eu vou fazer a minha campanha. Só que eu orava muito, então de tarde eu orei e falei, Senhor, hoje vai ser o último dia da minha campanha. Então eu quero que o Senhor escute as minhas pressas. E eu falei, Senhor,
me tira daqui, porque eu não aguento mais. E falei assim para ele, se o Senhor não for me tirar daqui, me arrebata, porque eu já estou preparado. Eu já estou preparado para morrer, o Senhor me levar e pelo menos eu vou sofrer menos. E agora, se o Senhor não for me tirar daqui, quando for amanhecer, faça que eu nem acorde. Como estava chovendo muito para lá e caindo muita árvore, caía árvore de 5 metros de distância perto de mim. E eu falava, Senhor, pega uma árvore bem grande, joga em cima de mim, mas para me matar logo. Porque eu estou cansado já de sofrer aqui nessa mata. Eu estou sofrendo muito. Eu já não dou conta nem de ficar em pé para me mijar. Eu não estou mais dando conta. Eu não sei quantos dias eu ainda posso suportar aqui dentro dessa mata. Eu falei assim, Senhor, e se não for para mim sair no mato, a procura de eu sair daqui, ou se for para me esperar o resgate, se for para me esperar o resgate aqui onde eu estou, me mande um sinal. Eu falei assim, mas se ele mandar um sinal, como é que eu vou saber que é para me ficar aqui? Eu falei, não, faz assim, Senhor, se for para me ficar aqui, o sinal que eu quero que o Senhor mande um buru e fique rodando em cima de mim, sem parar. E um buru, para quem não sabe, é helicóptero. Ficar rodando em cima de mim. E quando deu o horário de eu encerrar minha campanha, eu a levantei. E quando eu levantei, o buru, que é o helicóptero, ficou rodando em cima de mim em torno de 5 minutos, mais ou menos. E só que eu não tinha entendido o helicóptero, né? E eu peguei, fiquei em pé em cima do pau e fazia sinal com a minha lanterna para cima. Só que eu tava tão fraco que eu não conseguia nem ficar com a mão para cima. Me dava cãibra no braço. Então eu levantava com o outro lado, eu não desistia. E eu levantava com o outro lado e começava a balançar, fazendo sinal, mas eles não viram. Então eu não resmunguei. Eu não falei, Senhor, por que não me viram? Não sei o que, tipo isso. Não fiquei remugando. Só que eu falei, não viu, eu vou orar e vou entregar na mão de Deus. E era espaço aberto assim? Não, é fechado, muito fechado. E eu peguei, me ajoelhei nesse dia e comecei a orar muito, né? E falei, Senhor, a minha vida está em tuas mãos, a minha alma está em tuas mãos, a minha vida, o que o Senhor fizer está feito. Mas se o Senhor me tirar daqui, o Senhor é Deus. Se o Senhor não me tirar daqui, o Senhor continua sendo Deus. E só me tira daqui, pelo amor de Deus. Ainda falei assim, pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, eu não aguento mais ficar aqui. Agora, se o Senhor não for me tirar daqui, faça que eu menos ache meu corpo, a minha família ter a oportunidade de enterrar menos meu corpo, porque muitos não têm, a família não tem oportunidade de enterrar nenhum corpo, então eu quero que eles tenham a oportunidade de enterrar o corpo. Encerrei, quando deu 5 horas da manhã, eu fui dormir, eu ainda não tinha dormido. Eu fui conseguir dormir, eu acordei, eram umas 9 horas da manhã. Quando deu esse horário, quando eu abri o olho, eu falei, ai meu Deus, eu não acredito, eu ainda estou vivo, eu ainda estou aqui. Aí eu escutei um grito lá longe, né? Aí eu peguei e digo, eu não vou, eu escutei barulho que era de gente, né? E voz de mulher. Depois de 12 dias. E eu escutei aquela voz de mulher, só que eu falei assim na minha cabeça, eu não vou responder. Eu falei que não ia responder. Por que eu não ia responder? Porque durante eu estar no mato, quando a pessoa está no mato, a gente começa a delirar. E eu comecei a delirar ainda no mato, eu escutava vozes, eu escutava pessoas conversando, eu escutava música. E eu respondia, eu ficava gritando muito no mato. Gritava muito, só que não era ninguém. E quando foi nesse dia, eu já estava tipo assim, ao ponto de desistir da vida, tipo assim, que pra mim não ia ter mais jeito, que eu não ia mais sair. E que ali não, vamos dizer assim, que era impossível, que ser alguém, né? E eu já não tinha mais força para estar gritando. Eu já tava sem esperança. Eu já não tinha mais esperança, a minha voz, eu já estava sem fala, sem poder estar gritando. E eu escutei aquela voz, eu escutei gritar de novo. Quando gritaram de novo, eu falei, eu não vou responder. E aquela voz veio tão forte assim dentro de mim, assim, ei, responde, agora que eu estou mandando o teu resgate, tu não quer responder? Agora eu estou mandando o teu resgate, tu não quer responder, não custa nada tu responder, tu não vai morrer se tu responder. Aí eu fiquei assim, eu escutei aquela voz tão forte, né? Eu falei, eu vou responder. Aí eu peguei, dei um grito, que nem garimpeiro faz. Aí a moça que estava junto com meu padrasto, que me encontrou, ela gritou também, de novo. Aí eu fiquei, será que é gente mesmo? E continuei gritando, né? Aí ela respondeu, eu gritava socorro, já fui levantando da onde eu estava deitado, do lençol, que eu fiz de rede.
tentava colocar a minha bota no pé, eu não conseguia. E eu tentava, não sabia o que eu fazia, se eu gritava socorro, se eu me ajoelhava, se eu agradecia a Deus e chorava. E eles vindo no meu rumo. Só que eu tava com tanto medo porque eu pensava que era os pessoal, os amigos de trabalho, de serviço, que estavam vindo atrás de mim. Eu não imaginava que era minha família. Quando eu vi que era meu padrasto e minha amiga, de trabalho, né, que me indicou o serviço tudinho, que era eles, eu só chorava, me ajoelhei e só tinha a agradecer a Deus porque Ele me deu mais uma chance, Ele não desistiu de mim. Ele sempre estava ali, apesar de tudo que eu passei, mas sempre Ele estava cuidando de mim e Ele estava preparando já a minha saída dali, e Ele estava preparando já a minha história. E naquele momento ali eu vi que Deus, Ele era Deus, Ele ainda faz milagre, Ele faz muita coisa, basta a gente crer e pedir para Ele, clamar que Ele dá uma resposta para nós. Por mais que não seja do jeito que a gente quer, mas Ele dá. E que nem quando eu vi meu padrasto e a gente se abraçava, eu chamava ele de pai, de meu filho, aquela emoção dentro daquela mata. E eu falei assim eu olhava para o lado e para o outro, né? E falei assim pro meu padrasto: tio, cadê o resto do povo? E ele falou para mim assim: não tem ninguém. Até os garimpeiros foram embora, porque falaram que a polícia estava entrando para prender eles. Então eles saíram do garimpo, da área do garimpo, né? E eu falei, aí veio aquele pensamento assim: tu lembra que tu falou que nem multidão ia te achar? Deus falando comigo. E ele falou assim para mim: bastou 2 pessoas para te achar. Numa mata que era impossível me achar, bastou só 2 pessoas me acharem. Ali naquela mata eu posso dizer que Deus esteve tanto cuidando de mim que quando eu cheguei na época no Brasil, eu procurei aquela depressão em mim. Eu cheguei a procurar assim, cadê a depressão que eu estava sentindo? Eu senti como se eu tivesse nascido e aquela depressão tivesse indo embora. Hoje em dia eu não tenho sintomas de depressão. E aí ele pegou, foram me levando devagar, eles queriam me levar numa rede. Aí só que eu vi. Sim, os 2. Aí eu falei: não, eu não dou conta de andar, nem que eu falei pra ele: tio, só bora devagarzinho que eu dou conta de andar. Porque eu imaginei assim: caramba, todos esses dias andando atrás de mim aí, já dei trabalho demais, então eu aguentei esses dias tudinho, Deus me sustentou, então Deus vai me sustentar eu sair daqui andando. Não vai ser preciso eu sair de rede daqui. Eu estava com 2 dias me procurando já. No último dia de busca, me acharam. No último dia da busca deles. E pelo incrível que pareça, me acharam no mesmo horário que eu me perdi. Eu me perdi, era 9h30 da manhã, me acharam, era 9h30 da manhã. Aí, aí de lá eles me deram comida, fizeram leite para me tomar, aí eu tomei o leite quente, aí eu comi uma bolachinha ainda, eu tava doido para comer uma sardinha, não deixaram eu comer por causa do estômago, né? Que tinha que primeiro esquentar um pouco o estômago para poder comer enlatado. Aí demorou muito, aí eu comi o enlatado, aí eles me levaram para a beira da estrada e um carro ficou de buscar a gente, era 6 horas, então a gente chegou na beira da estrada, era umas 4 horas da tarde, então a gente estava esperando dar 6 horas para o carro ir buscar a gente. Quando o carro chegou lá para pegar a gente, eu entrei dentro do carro, aí o motorista vinha tentando conversar comigo, né? Mas eu não conseguia conversar com ele porque eu estava tão emocionado, feliz de ter saído dali, que eu só chorava. Me levaram para casa ainda para pegar meu documento e a mãe me levou ainda para o hospital. Chegou lá, eles me deram, graças a Deus, um bom atendimento. Me colocaram no soro, fizeram alguns exames. Do lado francês ou do lado brasileiro? Do lado brasileiro. E fizeram um ótimo atendimento, me deram os 2 soros, alguns medicamentos para me tomar e depois disso me liberaram. Hoje em dia, na minha cabeça de pensar em voltar para garimpo, eu não posso, nem se eu quisesse. Por que eu não posso? Porque lá dentro do garimpo eu fiz uma promessa que nunca mais eu pisava dentro do garimpo para trabalhar, a não ser se for um dia para me levar a palavra de Deus, né? Mas fora isso, eu não entro mais em garimpo. E agora, como é que vai ser daqui para frente? Daqui para frente é só, graças a Deus, ter que mudança e viver para Deus. E o meu voto é viver para Ele, mudar, entendeu? E o milagre que Ele fez na minha vida é o que Ele ainda vai fazer na vida de muitos ainda. Aproveita, manda esse recado agora, tu olha para cá.
Agora eu vou dizer para vocês, jovens, adolescentes, crianças, adultos, anciões, eu vou dizer para vocês assim, vocês que estão passando por momentos difíceis da vida de vocês e vocês pensam que não tem jeito, pode até ser impossível na cabeça de vocês, mas eu tenho certeza que vocês orarem, dobrar os joelhos de vocês, clamar de verdade e pedir para Deus, Deus dá uma resposta para vocês. Ele faz milagres sim, assim como Ele fez na minha, então Ele pode fazer na sua também, e é isso que eu tenho para dizer para vocês. Bom, eu sou a Marisa, né? Para quem me conhece, eu sou a Marisa Souza, mãe do Wilson, o perdido que foi encontrado, né? 12 dias perdidos, né? Para honra e a glória do Senhor, hoje ele está com a gente. E a partir do momento que eu soube, eu posso dizer hoje assim, que realmente coração de mãe não se engana. O que eu tenho para dizer é isso, coração de mãe nunca se engana. Porque eu não sei se foi exatamente no dia que ele se perdeu ou se foi com 2 dias que ele estava perdido, como ele disse, né? Que ele orava muito, preocupado comigo. E então eu sonhei com ele. Eu sonhei que ele estava dentro de uma mata, mas era um lugar limpo, procurando alguma coisa. Ele estava com as mãos assim, tipo partículas de água na mão, aquela água cristalina, nas 2 mãos. E eu estava com ele no meu sonho. E sonhei outras coisas, mas não lembro. Lembro só desse pedaço. Por nenhum momento a senhora achou que ele estava morto? Não, nem eu sabia que ele estava perdido. Quando foi de manhã eu falei pro meu esposo, eu disse, amor, eu sonhei com o Wilson. Ele estava procurando alguma coisa, eu não sei se ele está vindo, se ele está bem, não sei como é que ele está, mas eu sonhei com ele. Quando foi na segunda noite eu sonhei de novo, só que daí eu não lembro. Quando foi no sábado, como eu estava com uma viagem marcada para Macapá e acompanhar minha irmã numa consulta, como tinha sido adiado o dia da consulta dela, eu fui e desmarquei a minha passagem. E nisso eu ia lá com a patroa dele para falar com ela que era para ele vir para resolver a situação do documento dele, como ele falou, porque era só ele que pode resolver, né? Podia resolver. E então eu acabei passando direto, não fui lá. Quando foi na segunda-feira de manhã, aí eu mandei mensagem para ela entrar em contato com ele, que só ele podia resolver a situação do documento dele, do seguro dele. Mas nesse momento a senhora não sabia que ele estava sim. Perdido. Não, eu não sabia, ninguém sabia. Nesse momento, já estava com 6 dias, ninguém sabia que ele estava perdido. E aí eu falei com ela disse, olha, já falei com o meu velho, mais tarde eu vou falar com ele de novo, porque o rádio está com problema, a gente está falando através de ponte. E através de ponte. Eu não sei exatamente como é, mas parece que eles ligam para um rádio, é o outro rádio que já faz uma ponte. Aí ela disse que ela ia entrar em contato comigo. Quando deu 4h30 da tarde, mais ou menos, ela me retorna. Aí ela perguntou para mim se meu filho tinha chegado em casa. Então, nesse momento, eu estava sozinha em casa com o filho de uma amiga minha. E eu corri para a porta. Não, ele não estava, olhei para o lado de casa, ele não estava. Aí eu perguntei dela, como assim? Ele chegou, ele está vindo, até porque não era longe. Aí ela disse, irmã, seu filho não chegou? Eu disse, não. Que foi? Aconteceu alguma coisa? Ela disse, está com 5 dias que o seu filho saiu. Está com 5 dias, na verdade era 6, né? Mas passaram para ela que era 5. E ele ainda não chegou? Eu disse, não, ele não chegou. Ele não estava na casa de um amigo? Eu disse, não. Se o meu filho saiu de lá de dentro do trabalho para vir para casa, ele vinha para casa. E daí começou. E quando foi na terça-feira, eu fui para São Jorge, aí uma amiga minha, a mãe do bebê que estava comigo, como ela fala bem o francês, ela me acompanhou, a gente foi na Gendarmerie, aí ela me ajudou lá dentro, né? Falou por mim e nada fizeram. Só falaram que na banda da tarde eles iam dar uma resposta. Aí eu fui embora. Quando foi de tarde, aí uma amiga do meu filho entrou em contato comigo que era para me voltar para lá, que ela ia me levar lá e a gente ia na Legião. Aí eu voltei de novo para São Jorge. Aí a gente foi lá de novo, deu entrada e nada. E aí chegou na Legião, eles anotaram tudo lá, mas também não fizeram nada. Quando foi na quarta-feira, eu fui de novo para São Jorge.
Aí quando eu cheguei em São Jorge, falaram que eu tinha que voltar para a Federal do Brasil, né? Aí eu voltei, fui na Federal, registrei a ocorrência e voltei de novo para São Jorge. Aí nesse período aí, eu fui no bombeiro, já estava com 8 dias já. Aí eu fui no bombeiro lá e eles me atenderam super bem, né? Inclusive o rapaz que me atendeu entrou em contato com Caiena, porque São Jorge depende de Caiena, né? Autorização. E eles acharam que tinha alguma coisa de errado, porque já estava com 6 dias, com 24 horas já tem que ir em busca, e já estava com 8 dias e eles nada faziam. E aí o rapaz falou para mim, olha, quando der 3 horas da tarde você volta na Gendarme. E eu voltei lá, eles me expulsaram porque eu tinha ido lá, chamaram a atenção deles, né? Porque, como eles já haviam falado para mim, meu filho estava ilegal em área ilegal, então ele tinha assumido o risco. E me expulsaram de lá. Então, quando foi já na quinta-feira, eu já não fui mais, né? E a gente se programando para entrar, para colocar pessoas lá dentro. E quando foi, aí foi o tempo que a mulher do patrão do meu filho veio para nos ajudar, né? Veio para nos ajudar e aí Deus começou a abrir as portas e chegou o momento que essa nossa amiga veio de Porto Grande e quando houve muito impedimento para não entrarem, né? Que iam entrar no caso de 6 horas da tarde, na sexta-feira, aí não deu certo, eles entraram meia-noite, de sexta para sábado. E eu sempre orando, né? Quando foi para amanhecer na quarta-feira, tentaram me extorquir, mandando mensagem para mim, dizendo que o meu filho estava, o pessoal sabia onde o meu filho estava, que o resgatar mais precisava da minha ajuda, que ele devia um agiota e traficante, no valor de R$ 1.500. Eu disse, isso não é possível, meu filho não mexe com essas coisas, não é o meu filho. Aí começaram a insistir, eu disse, então manda foto e um áudio dele recente. Aí eu sei que eu registrei um BO ainda em relação a essa situação, vinha muitas falsas informações, entendeu? Aí a pessoa, ele tá para tal garimpo, viram ele com a fulana num garimpo tal. A onça matou, o pessoal lá dentro mataram. Como ia matar um rapaz desse? Sem. Até porque onde ele estava, só estava ele, o patrão, 3 funcionários, parece a cozinheira. Então não tinha, era uma área isolada mesmo, não tinha como ter acontecido algo do tipo ali dentro, né? E nesse momento, infelizmente, existem muitas pessoas desumanas. Muitas pessoas desumanas. E o meu coração sempre falando, ele está lá dentro, ele está perdido, mas Deus está cuidando, Deus está tratando, né? Não é fácil para mim, como mãe, nos dias que eu passei de angústia, porque mesmo sabendo que Deus estava com ele, eu sabia que meu filho estava com fome, passando fome, eu não imaginava por onde ele estava dormindo, eu também nem gostava de pensar nessas coisas, porque eu não estava bem de saúde. A partir do momento que eu soube que o meu filho estava perdido, eu já não me alimentei mais, não porque, eu não queria, eu queria me amostrar, que eu não conseguia. E eu já estava começando a passar mal, eu já passava mal, porque eu só bebia água, né? E toda informação que vinha, eu ia em busca, porque não era só eu que estava aflita, também tinha as irmãs dele por parte de pai. E então, assim, era uma coisa muito desgastante para mim. Mas sempre que vinha uma informação, às vezes eu ia em busca, mas meu coração sempre dizia, ele está lá dentro. Ele está lá dentro, né? Foi como uma irmã minha falou assim, ela disse, Marisa, o Wilson está vivo, só que tem que mandar pessoas o mais rápido possível para fazer o resgate. Porque a gente não sabe quanto tempo ele vai aguentar, né? E aí eles entraram, como ele falou, acabou o propósito dele no sábado, aí eles fizeram a procura no sábado lá, não encontraram, porque como surgiu o comentário que a polícia ia entrar, a patroa, a mulher do patrão do meu filho, deu suporte para levar, entendeu? Porque até então o marido dela já não estava mais lá, ele já tinha saído com medo de... Pois, não, eu quero assim entender como é que o seu marido, ele tomou a liberdade de ir lá procurar, assim, não, eu vou atrás dele. Bom, o meu esposo, ele tomou a liberdade de ir, a decisão de ir, porque ele é uma pessoa, somos evangélicos, né, e ele é uma pessoa, assim, muito temente a Deus. Ele é uma pessoa que tem uma intimidade com Deus. Então, Deus falou para ele
que era para ele ir, que ele ia dar o meu filho para ele, que não seria para qualquer pessoa, porque a honra não era para o homem, né? Porque se fosse uma pessoa que não conhece a Deus ia se exaltar, porque foi eu. Não, uma pessoa que conhece a Deus sabe que foi Deus que guiou. Como quando ele chegou na mata, ele disse para mim que ele ficou muito triste. Ele ficou triste quando ele viu, meu esposo ficou muito triste quando ele viu a mata, por ele ver a situação que eu tinha ficado em casa e ele tinha me prometido. Ele disse, porque Deus falou que ia entregar para ele, ele vinha trazer, né? E quando ele viu, ele achou impossível. Na hora que ele vai entrando, ele já acha que... Ele é impossível, até porque não sabia onde estava a mata muito extensa, sem caminho, sem nada. Só andava ali quem conhecia. E tanto é que para eles entrarem eu comprei fita vermelha para eles levarem e 2 apitos, 2 buzinas grandes assim para eles levarem, né? Ela foi porque ela já conhecia lá, ela trabalhou lá. Ela trabalhava lá, ela não tinha ido nessa viagem, mas ela trabalhava lá, que ela era cozinheira. Sim. E eu não fui porque eu não ia dar conta. Eu não tinha estrutura física, nem mental, nem nada para mim entrar na mata. Em vez de eu ajudar, eu ia dar trabalho. Então foi por esse motivo que eu não fui. Aí ele foi e quando ele viu fechado, ele disse, é impossível encontrar. Ele disse, é impossível encontrar. Tanto é que quando foi eles procuraram no sábado, e quando foi no domingo, o tempo era pouco, porque era 3 horas de tempo. Hã? Ele ia e voltava ou ele já ficou direto? Não, ele foi e ficou lá, direto. Aí era 3 horas de tempo de onde ele estava para fora. E aí, como era que eles iam procurar se eles não sabiam para onde estava? E o tempo para voltar, porque 6 horas da tarde o carro ia passar lá, ele não podia ficar parado. Quando ele chegasse lá, ele já tinha que estar lá só para embarcar aí, ó. A Angelina foi com ele, acompanhou ele, e eles conversando, Deus guiou. Deus guiou. O mais incrível, assim, muitas pessoas podem até zombar, não acreditar, né? Mas a gente vê que foi tudo cuidado de Deus, porque eles iam conversando, aí ele falou assim, que a Angelina perguntou para ele, por onde a gente vai? Ele disse, por aqui. Aí ele falou assim, não, mas ele se perdeu para ali. Aí ele disse, Angelina, a gente não sabe onde ele se perdeu. Mas se ele se perdeu para ali, ele fez essa volta e está aqui perto dessa grota, que foi justamente onde ele ficou. E assim, uma beija-flor. Ele pegou, nesse momento apareceu a beija-flor, né? E ficou lá perto deles. A beija-flor já tinha aparecido antes para ele. E ele pegou e falou assim para Deus, né? Senhor, se é o Senhor que está guiando essa beija-flor, que ela nos guie. E na mesma hora ela só foi para o rumo do Igarapé. E aí eles foram no rumo da beija-flor. E aí eles conversando, foi na hora que ela começou a gritar. E ele escutou. Aí ele foi, e quando ele ouviu já o terceiro grito dele, que ele já vinha correndo, aí ele disse, é meu filho. Aí ele foi ao encontro dele, chegou lá, realmente era ele, né? E eu dormi de tarde, quando acordei era umas 4h30. Quando eu olho meu celular, tinha um hino que a minha irmã tinha me mandado, e eu ouvindo aquele hino, eu comecei a chorar. Eu nunca duvidei que Deus estava cuidando, que Deus estava tratando, que Deus estava com ele, que a qualquer momento Deus iria trazer de volta, mas que tudo é no tempo de Deus. E é isso que dói, né? Porque a gente, como ser humano, a gente quer agora, hoje, né? A gente muitas das vezes não quer esperar o tempo de Deus, mas Deus, ele é perfeito. Aí eu sempre eu dizia amém, eu creio, e nunca foi só da boca para fora, era de coração mesmo. E quando eu vi aquele louvor, eu comecei a falar, né? Amém, que eu estava crendo que Deus estava no controle, porque era um hino de uma profecia. E eu peguei e comecei a orar e pedi para Deus. Aí eu lembrei do sonho, até aí eu ainda não tinha entendido meu sonho. E aí eu fui orar e pedi para Deus se aquele sonho era Ele que tinha me dado, que Ele fizesse eu entender. E o Senhor me fez entender naquele momento. Que quando meu esposo falou assim para mim, você ainda está desse jeito? Ele quis dizer, levanta, vai comer, porque teu filho chegou. E na mesma hora, eu levantei do meu quarto, já era mais de 5 horas da tarde. Eu levantei, a minha filha estava fazendo uma comida também, eu aproveitei, sentei, só pedi para ela fazer algo mais para mim, né? Sentei e comi, sem fome, sem nada. Eu comi ali pela fé, naquele momento, né? E eu peguei e convidei elas para ir para a igreja, porque estava terminando uma campanha. E eu tinha entrado nessa campanha sem que fosse a minha intenção. Como eu estava lá e tinha começado, eu dei continuidade, né? E eu não queria quebrar. Como era no domingo, eu não queria quebrar. Eu disse, embora, se arruma, vão comigo. E na ida para a igreja,
alguém me parou, uma pessoa que eu não conheço, né? E queria foto do casal, da mulher, porque para muitas pessoas eles não acreditavam que o meu filho estava perdido. Eles acreditavam que alguém tinha matado ele dentro do garimpo. Então eles queriam respostas. Mas não é assim que funcionam as coisas, né? E eu falei para que eu não tinha e que eu estava esperando uma resposta. Qualquer momento, até o amanhecer do dia, a gente tinha uma resposta, porque a gente não podia dar informação. Que a resposta era que o pessoal vinha chegar, né? Então a gente não podia falar justamente para evitar tumultos por causa da polícia. E aí quando eu estava indo para a igreja, sei que nisso ainda passei mal no caminho da igreja, né? E eu estava em frente a um bar quando meu celular toca. E eu só escutei quando o rapaz falou bem assim, o teu esposo quer falar com você. E passou para ele. Aí o meu esposo perguntou onde eu estava, se eu estava em casa. Eu disse, não, eu estou indo para a igreja. Aí ele disse... Ai, meu coração começou, quando ele já falou teu esposo, eu já comecei a chorar, porque eu não sabia o que era que ele ia falar. E aí ele falou bem assim, volta para casa, faz uma sopa que eu tô chegando com isso. Naquele momento, aí eu já estava chorando, eu chorei mais ainda, né? E eu só me ajoelhei ali no meio daquela rua lá, baixei o dia de domingo, né? Em voz alta, sem vergonha, até porque não é vergonha a gente falar do que já que a gente serve a um Deus vivo, né? Um Deus que faz milagre, por que a gente vai se calar? Por que vamos nos calar, né? E então, naquele momento ali, no meio da rua mesmo, eu me ajoelhei, agradeci a Deus e as minhas filhas sem entender. E elas falavam, coloca no Viva Voz, coloca no Viva Voz. Elas pensavam que tinha acontecido alguma coisa com o pai dela, né? Mas não, era a notícia boa, né? A melhor notícia para mim. E aí eu peguei, falei para ele, eu disse, não, eu vou na igreja, entrego meu propósito e volto. E foi isso que eu fiz, eu mandei a chave depois para minha filha mais velha e a menor me acompanhou. E quando eu cheguei assim... na frente da escola, que a gente mora perto de uma escola, eu acho uns 100 metros mais ou menos. Acho uns 100 metros de casa, quando eu vi, não vi ele, eu só vi que era meu esposo, que estava na frente de casa, tinha outra pessoa, mas não dava para conhecer, que era a nossa vizinha. E aí eu corri. A minha filha, mãe, não corre, que a senhora vai cair, a senhora vai passar mal, a senhora vai desmaiar, a senhora não tem condições de correr. Corri, Deus me deu força, Deus me fortaleceu ali naquele momento, né? E quando eu cheguei, que eu vi que ele estava na frente de casa, eu agradeci ao meu esposo, agradeci a nossa amiga, né? Porque hoje em dia é raro uma pessoa que faz isso por você, né? Nessa situação. Para a honra e a glória do Senhor está aqui. Para contar a história. Então é isso. Essa foi mais uma história do canal Viajante com meu parceiro Elvis, o melhor design gráfico do município do Amapá, tá? Você pode, olha, pega o contato dele aqui e entrar, que ele faz as melhores artes para divulgar a sua empresa e seu empreendimento, ok? E você que gostou da história, você viu aí a perseverança, foi guiado pela fé e hoje está aí para contar a sua história. Toda essa região, aqui da região dos lagos, do Platô das Guianas, existe uma cidade por dentro da mata que ninguém conhece. E a fé salvou esse garoto. Então, você que gostou da história, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima.